Primeira coisa que aconteceu quando eu pisei no Canadá, a família que eu ia morar virou pra mim e falou: a gente odeia brasileiro, espero que você não cause nenhum problema. E eu causei muito problema naquela família. Eu quero contar essas histórias pra vocês. Eu tive que mudar de família porque eu sofri muito abuso verbal, mas eu não quero desmotivar nesse vídeo. Eu quero te contar porque intercâmbio foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Mas eu quero contar as histórias que eu passei, que alguns amigos passaram, que pode te ajudar nessa decisão se você vai fazer intercâmbio ou não. Eu quero começar contando essa história porque ela é muito interessante. Foi de um mal-entendido que eu tive com a minha família lá, foi com a filha da família que morava com a gente. Eu morava com um japonês, com a filha da família e uma família canadense. Essa filha tinha uns problemas mentais, ela diagnosticada com depressão e esquizofrenia. E teve um dia que a gente teve um desentendimento e ela começou a gritar comigo, assim, baixou muito o nível do que ela começou a gritar comigo. A família teve que voltar para casa, acalmar ela. E eu falei que queria sair do programa da casa deles. E ela pegou o carro e desapareceu por 2 dias, falando que ia se matar. Então, assim, eu fiquei muito perturbado com toda a situação, foi um momento aí muito de estresse, foram 3 dias, assim, muito perturbadores na minha vida. E com certeza, assim, eu amadureci muito durante essa jornada. Eu tenho outras histórias que aconteceram com amigos meus, que eu falei no meu podcast com o Matheus Martins. Ele é um grande amigo meu. Histórias que envolvem a mãe da família que ele morava sendo presa por abuso de menores e outra envolvendo canibalismo. Então, depois de assistir esse vídeo, acho que você deveria ir lá, caso você tenha interesse no assunto. Mas eu morei no Canadá, eu morei em Winnipeg, é uma cidade extremamente fria. Eu queria contar um pouco sobre o Canadá, minha experiência, e foi até o momento que eu decidi a faculdade que eu ia cursar. Com certeza foi uma experiência muito engrandecedora. Eu considero que tem minha vida pós-Canadá e minha vida pré-Canadá. Então, pré-Canadá, eu não fazia ideia, assim, do que eu queria da vida, eu era uma pessoa muito perdida. Quando eu fui pro Canadá, foi uma experiência que me mudou muito, me acrescentou muita bagagem. Quando eu voltei, eu era outro Johnny, outra pessoa, com outras experiências, outras vivências. Apesar de todas as perturbações e traumas que eu sofri lá, foi a melhor experiência da minha vida, que não foi só experiências ruins, teve experiências muito boas. E se eu tivesse um saldo final, apesar de tudo, seria um saldo muito, muito positivo. Eu fui lá num programa que eu contratei aqui no Brasil, que envolvia o ensino médio, envolvia a família que eu ia morar, que era uma host family, que eles chamam, e atividades extracurriculares com a turma de intercâmbio, que era por volta de 40 pessoas de todo mundo. Foi muito importante para eu interagir com essas pessoas. E já entra o primeiro tópico, que é a amizade. A amizade de canadense é muito difícil. Eu já tenho outras pessoas que foram para o Canadá e sentiram essa dificuldade também. E me levantaram uma hipótese que faz muito sentido, que é que eles não se envolvem com o intercambista porque eles sabem que eles vão embora. Então eles não tentam se apegar a essas pessoas porque sabe que vai ter aquele momento da despedida. Então, todas as minhas amizades que eu fiz lá e que eu converso até hoje são pessoas que foram pro intercâmbio também, intercambistas ao redor do mundo inteiro, principalmente Japão, Itália e também do Brasil. Tenho muitos amigos que eu fiz aqui hoje que provavelmente estão assistindo esse vídeo, então um abraço para todos vocês. Só que, assim, a amizade lá era muito interessante. Esse momento você tinha pequenas interações com o pessoal no ensino médio, mas eles não se aprofundavam muito na relação. Isso pode até ser uma coisa de canadense mesmo. A gente brasileiro é muito aberto, muito querendo trazer para perto, sempre eles não são assim. O máximo que eu fiz lá foi para festas que eles chamam de bush party, que é basicamente eles pegam um lugar no meio da floresta, acendem uma fogueira e, levam um monte de bebida, e isso é completamente ilegal no Canadá. Se eu fosse pego pela polícia, a gente poderia ser deportado. E desculpa mãe, desculpa pai, eu fui em uma dessas bush parties uma vez. Pô, e daí deu polícia na bush party, então todo mundo saiu correndo. Eu lembro que a gente tava no meio da floresta, correndo entre as árvores quando a polícia veio. Claro, não fui pego, graças a Deus. Eu tive que ir embora a pé, isso era meia-noite lá no Canadá, a gente teve que ir embora a pé, num lugar muito longe que eu não fazia ideia onde eu tava, eu não tinha um celular com GPS na época, fui em 2016, faz 5 anos, eu tava sem pacote de dados, enfim, foi uma história muito louca, mas foram experiências que foram agregando, sabe, eu tentar me virar ali naquelas situações em outro idioma. E o high school é exatamente como você vê em filme, tá? Tem os grupinhos, tem aqueles armários que são difíceis demais de abrir. Eu passei 2 dias sem conseguir abrir aquele meu armário. E as aulas são incríveis. Então foi o primeiro tópico que eu tive que foi muito crucial para escolher a faculdade que eu ia fazer. Foi lá no Canadá que eu podia escolher as aulas que eu ia ter. Então eu tinha que cursar uma matriz parecida com a brasileira para recompensar as notas quando eu voltasse, mas eu podia escolher 1 ou 2 matérias fora da grade. E eu escolhi psicologia. Eu não cursei psicologia aqui no Brasil, eu cursei economia, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Com certeza foi um momento muito decisório para mim escolher a faculdade. Eu adorei as aulas de psicologia, mas ao mesmo tempo eu tinha no Brasil momentos políticos muito tensos. Foi na época do impeachment e eu gostava muito de discutir política na internet. E eu achava que economia era um bom curso para eu desenvolver melhor minha oratória, em debater mais na internet. Acabou que eu não segui esse caminho, foi pro mercado financeiro que eu nem conhecia na época. Eu joguei futebol lá e eu era extremamente medíocre aqui no Brasil e lá eu era o Pelé. Lá eu fui artilheiro do campeonato, foi uma experiência muito incrível, todo mundo lembrava de mim como brasileiro que jogava futebol. Isso foi com certeza uma das melhores experiências que eu tive lá.
pelo destaque que eu ganhei dentro do colégio, por todo mundo me conhecer por causa disso. Se você for para algum país e sabe algum esporte, com certeza você vai se dar muito bem, porque lá a infraestrutura é muito, muito incrível, é exatamente igual aos filmes, o campo verdinho. Vou tentar ilustrar para você com algumas imagens. Com certeza, o grande problema que eu tive no Canadá e que meus amigos falam normalmente é a host family. Então eu tenho amigos que falam muito bem da família que eles moraram lá e uns que odeiam. Então você vai ver muito no vídeo no YouTube que vai ter esses dois polos. Foi muito difícil para mim as duas famílias que eu morei. A primeira, como eu já contei, teve aqueles abusos verbais, foram uma série de vezes e tinha muito problema com comida. Eles tinham forçado eu a comer coisas que eu não gostava. E é muito comum no intercâmbio você experimentar coisas novas, mas tinha um ponto lá que assim, eu não queria comer, eles me forçavam a comer, senão iam contar pro programa, iam fazer minha vida mais difícil, eles me ameaçavam várias vezes lá. Eles me deram uma vez um negócio que era um aipo, com peanut butter, que é manteiga de amendoim, e um chocolatezinho em cima, que é a coisa mais nojenta que eu comi em toda a minha vida. E eles me forçavam a comer isso. Com certeza foi uma das experiências mais traumáticas que eu tive em questão de alimentação lá dentro. Sou um pouco frescurento? Talvez, mas foi difícil. Realmente não foi uma experiência muito legal em questão da comida. Na segunda casa que eu morei com filipinos, que eu nunca vi na casa. A casa era basicamente minha e do irmão italiano que eu tinha lá. Então a gente dava festa, fazia várias coisas lá dentro, a gente tinha uma liberdade muito grande, só que a casa era muito, muito suja. Então eu basicamente tinha a tarefa de limpar a casa, aparecia rato direto. Eu acho que eu tenho um vídeo de um rato aparecendo no meu quarto, eu vou tentar mandar pra vocês. Mas com certeza, comparado à primeira família que eu morei, um ratinho não chegava nem perto dos traumas que eu sofri na primeira família. Então eu fiquei lá até o final do programa e com certeza foi uma experiência incrível essa segunda casa. Eu tive uma liberdade muito grande e acho que todo o crescimento que eu tive uma experiência de morar sozinho, eu tive lá no Canadá. Questão de custo de vida, eu fui em 2016, o dólar era R$2, o dólar canadense. Então o custo de vida era muito tranquilo, era muito baixo, tanto que o programa cobria a alimentação para mim, porque a host family tinha que fornecer pra gente. Então eram gastos mais de diversão, de final de semana, que eu gastava com alguma coisa, algum passeio. Era muito bacana essa ideia. Eu tive momentos que eu tinha passeios para snowboarding, que a gente ia para pistas de snowboarding. Então era muito legal. Foi experiências incríveis que eu passei, que eu pude conversar com novos intercambistas e conhecer novas culturas. Agregou muito para mim. É muito bom, ele abre sua mente de um jeito, o intercâmbio, que é indescritível, você tem que viver para presenciar. O maior amadurecimento que eu tive lá foi a despedida. Apesar da chegada ser um momento muito importante, que você tem um choque de realidade muito grande, o momento da despedida foi, assim, um baque muito grande na minha vida que eu carrego até hoje esses sentimentos. Eu fui a primeira pessoa todo o meu grupo a ir embora, então eu fui levado até o aeroporto por todo o grupo que eu passei um ano com eles, que era um vínculo muito grande, porque era momentos que a gente passava os piores momentos a gente estava com eles e os melhores momentos a gente estava com eles. Criou realmente um laço de família. Então, o momento que eu cheguei no aeroporto e fui embora, dei tchau pra todo mundo, eu passei o voo inteiro do Canadá pro Brasil chorando, porque eu tava muito triste. Eu sabia que muitas daquelas pessoas eu nunca mais ia ver na minha vida. Então, é muito ruim esse sentimento de... Putz, eu passei tantos momentos bons com eles. Eu lembro do momento que a gente acordou 4 da manhã pra ir num ponto lá que era muito desconhecido pra ver o nascer do sol. Cara, isso foi uma experiência assim que a gente olhava, parecia a cena de filme, sabe? E esse momento da despedida foi muito triste, porque eu sei até hoje, fico meio emocionado com isso, eu sei que talvez eu nunca mais ia ver eles na minha vida. Isso é uma sensação muito estranha, mas que eu cresci muito, muito. Eu não tenho dúvidas que foi um momento que eu falei, pô, legal, agora eu tenho que pegar todos os privilégios que eu tive por ter vindo aqui, minha família ter bancado isso e retribuir de alguma forma para a sociedade todo esse privilégio que eu tive. Então, com certeza, esse foi um momento que eu falei, cresci, legal, tive experiência, acabou, vamos seguir em frente, vamos pegar toda essa bagagem e fazer acontecer. Alguma coisa eu vou ter que trazer. Eu acho que a maior pauta que eu tive em todo o intercâmbio foi a pauta da educação. Ver o ensino médio lá, ver como as pessoas são educadas lá e voltar para o Brasil na realidade do ensino médio, que eu tive mais 6 meses de estudo no ensino médio. Foi assustador a realidade de quando eu voltei. Então eu acho que eu trouxe esse propósito comigo muito forte, que eu quero retribuir de alguma forma, principalmente na parte de educação. Talvez esses vídeos aqui também tenham esse papel de educar, de inspirar. Eu não tenho dúvida, se você tiver a possibilidade de fazer um intercâmbio, eu sei que é caro, eu sei que não é para qualquer um, mas faça. Existem hoje algumas oportunidades que você pode fazer de graça, alguns intercâmbios voluntários que você consegue fazer. Se você correr atrás, eu tenho certeza que vai ser a melhor experiência que você vai ter na sua vida. Todo mundo fala que é a melhor experiência que você vai ter na sua vida. Eu nunca vi algo ser tão verdadeiro. É verdade. Eu depois fiz um outro intercâmbio mais curto para Boston, nos Estados Unidos. Vou gravar um vídeo sobre isso também. E não esqueçam de assistir o podcast com o Matheus, que tem as duas histórias incríveis. Muito obrigado por ter assistido e boa sorte na sua jornada.